Nesse vídeo eu quero mostrar para você um contrato modelo que eu uso para fazer os projetos de casas, já que esse é um assunto que gera bastante dúvida. Eu vou mostrar para você um contrato de um projeto arquitetônico residencial unifamiliar, que é um nome mais técnico para projeto de casas. Um contrato ele vai servir para estabelecer as relações entre duas partes. Então, todo começo de contrato, você precisa ter a denominação dessas duas partes. A gente tem a parte da contratada, que somos nós que vamos desenvolver o serviço, que vamos desenvolver o projeto. E a gente tem a parte do contratante, que é o cliente, tá? A gente coloca o nome aqui, o nome e os dados das duas partes. Em seguida vem o que a gente chama de objeto do contrato. O objeto nada mais é do que a descrição do serviço. Então aqui no caso, a gente está descrevendo que é um projeto arquitetônico de uma residência com área estimada em X metros quadrados e aqui embaixo a gente coloca os dados do terreno de onde vai acontecer esse projeto. E logo em seguida a gente já começa listando as obrigações de cada uma das partes. Vamos começar aqui com as obrigações da contratada, que somos nós. Como as nossas obrigações estão ligadas diretamente às etapas de projeto, eu já começo listando aqui as etapas, descrevendo o que é cada uma delas, o que é entregue em cada uma delas e também qual é o prazo delas. Vamos começar aqui pela etapa de levantamento. O que acontece no levantamento? Acontece a reunião entre as duas partes para a definição do programa de necessidades e da coleta de documentos para início da etapa de estudo. Tá? Aqui, essa é a única etapa que não tem um prazo para entrega, porque na verdade é só uma reunião que pode acontecer antes ou depois da assinatura do contrato. Logo depois a gente vem com a etapa de estudo preliminar. Aqui na etapa de estudo eu entrego uma planta mais a maquete eletrônica em formato de vídeo ou de imagens, tá bom? E aqui também tem um prazo para a entrega dessa etapa. E uma coisa que é muito importante que eu coloco aqui também é que o cliente pode pedir alterações no estudo. Eu limito aqui 3 alterações. E cada uma dessas alterações que o cliente pedir, vai acontecer uma análise e vai acontecer um novo prazo que vai empurrar lá o prazo do projeto executivo um pouco mais para frente, tá bom? Então, conforme o cliente for pedindo alterações, o prazo do projeto vai aumentando. Seguindo em frente, a gente tem a etapa de projeto legal ou de aprovação em prefeitura ou em condomínio também, se tiver necessidade. Aqui é muito importante eu deixar claro para o cliente que a nossa responsabilidade é de dar entrada na prefeitura, acompanhar o processo, responder os comuniques que a prefeitura emite para fazer alguns ajustes nos desenhos ou consertar alguma coisa nos documentos, mas nós não temos responsabilidade sobre o prazo que a prefeitura vai demorar para emitir o alvará de construção. Porque a prefeitura ela pode muito bem liberar esse alvará em 1 mês, 2 meses, mas se ela estiver sobrecarregada lá com vários processos, ela pode demorar 3, 4, tá? Não é raro esse atraso acontecer, tá bom? Então, uma dica é não se responsabilize pelo prazo da prefeitura. E então a gente tem a etapa de anteprojeto. Aqui nessa etapa vai acontecer os desenhos que vão servir de base para os projetos complementares de estrutura, de elétrica e o hidrossanitário. Aqui eu também deixo claro para o cliente que esses projetos complementares, eles têm que ser contratados à parte, eles não estão inclusos aqui no meu contrato. Tá? Eu prefiro trabalhar assim, contratando terceiros, profissionais terceiros à parte. Mas se você tiver parceiros aí, se você tiver parceiros de confiança e quiser incluir os projetos aqui no valor desse contrato, não tem problema nenhum, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Então a gente segue para a próxima etapa, que é a etapa de compatibilização desses projetos complementares com a arquitetura. E isso também leva um tempo, tem um prazo aqui definido. Então a gente vai para a última etapa, que é o projeto executivo. Aqui é muito importante você definir exatamente o que vai ser entregue para o cliente, para o contratante, tá bom? Para não acontecer confusão depois. E isso também tem um prazo aqui. E em seguida, a gente começa a definir alguns detalhes, algumas situações que podem acontecer aí nesse processo todo. Eu vou ler aqui alguns itens para você. Por exemplo, os prazos acima serão contados a partir da data da entrega dos elementos necessários ao desenvolvimento do projeto pelo contratante. O que isso quer dizer? Eu só começo a desenvolver a primeira etapa lá de estudo depois que o cliente me entregar todos os documentos necessários, o RG dele, o CPF, a capa do IPTU do terreno, o levantamento do plano altimétrico, a cópia da escritura do terreno atualizada. Então tudo isso tem que estar entregue, tem que ser entregue para mim para eu iniciar aí os prazos do contrato. Um outro exemplo. Não serão contados os dias em que o projeto ficar retido pelo contratante para apreciação. O que isso quer dizer? Muitas vezes, quando você apresenta lá o estudo para o cliente, ele leva para casa para mostrar para a família, para mostrar para os amigos, para discutir o projeto com outras pessoas. E esse tempo, é importante você explicar para ele que esse tempo que ele está com o projeto em mãos,
não é um tempo que vai contar aqui nos prazos do contrato, porque é um tempo que você está lá esperando, aguardando um retorno do cliente. Vamos ler mais um exemplo aqui. Será entregue ao contratante um conjunto de cópias impressas dos desenhos do projeto executivo. Pode acontecer do cliente precisar de 2, 3 cópias para entregar para o construtor, para ele guardar na casa dele uma cópia. Aqui no contrato eu estou definindo que eu vou fornecer para ele uma cópia só. Se ele quiser mais cópias, ele vai ter que custear do bolso dele. Se você quiser incluir mais cópias aqui, não tem problema nenhum, é só você contabilizar isso aqui no valor do seu serviço, tá? No valor do seu projeto. Uma coisa que eu acho importante incluir aqui no contrato são as visitas técnicas, porque por mais bem detalhado que você tenha feito o seu projeto, você vai precisar, vão te chamar na obra para tirar dúvida de algum detalhe lá do projeto, você vai ter que explicar alguma coisa lá para os acabamentos. Então, eu sempre incluo aqui, porque eu sei que eu já vou ter que fazer visitas à obra para fiscalizar alguma coisa, então eu acabo já incluindo aqui 4 visitas. Se você quiser incluir, tudo bem. Se você não quiser incluir, você quiser cobrar separado, é só você não esquecer de colocar aqui o valor da sua hora, o valor da sua visita técnica, tá bom? Vamos passar agora para as obrigações do contratante. O cliente, ele se responsabiliza em nos entregar toda a documentação necessária para o início do estudo do projeto e também toda a documentação necessária para a gente dar entrada desse projeto na prefeitura. Ele também se responsabiliza em seguir o nosso projeto à risca lá na execução na obra. Se por acaso ele precisar fazer alguma alteração, se ele quiser fazer alguma alteração, ele precisa nos contatar e dizer que alteração que ele quer fazer e a gente tem que analisar essa alteração e, se for o caso, a gente aprova ou não a alteração. E o cliente, ele também se responsabiliza em fazer os pagamentos de acordo com o que está descrito aqui nesse contrato. E isso leva a gente para a próxima parte aqui do contrato, que é a parte dos honorários. Aqui nessa parte é onde vai ter o valor do contrato, mas você também não pode esquecer de colocar o que não está incluso no valor desse contrato. Por exemplo, eu não incluo aqui no contrato os valores de impostos, taxas, registro na prefeitura, emissão do alvará, levantamento plano altimétrico, análise do solo, se for necessário, os projetos complementares, que eu comentei agora há pouco, e cópias e plotagens extras também, tá? Então é muito importante você colocar o que não está incluso para não ter confusão depois, tá bom? E é importante também você colocar as condições aqui de pagamento para o seu cliente. Aqui nessa próxima cláusula eu estou falando que eu sou responsável técnico pelo projeto de arquitetura, que eu vou gerar a RRT, eu também sou responsável por coordenar e orientar aí os projetos complementares com arquitetura. Aqui na próxima cláusula tem mais algumas considerações finais, por exemplo, a autora do projeto, a contratada, nós aqui, não somos responsáveis, não nos responsabilizamos por qualquer mudança que acontecer lá na execução da obra que não seja de nossa ciência, que não tenha a nossa autorização. Aqui tem um outro item dizendo que o cliente ele não pode pegar esse projeto que foi feito para um terreno específico e sair reproduzindo aí em outros terrenos sem a nossa autorização. O cliente ele pode sim vender o projeto, mas somente no caso dele vender o terreno dele sem ter construído ainda, então ele vende o projeto junto com o terreno para um novo proprietário. Tá? E quando isso acontece, esse proprietário novo ele tem que passar pelo processo de aprovação, porque o processo de aprovação está ligado diretamente com o nome do proprietário do terreno. E tem um outro item que eu recomendo que você coloque no seu contrato também, que que você tem o direito de uso da imagem do projeto, tanto do projeto quanto da obra executada, porque você vai querer divulgar nas redes sociais, em revistas, as imagens do projeto. Uma outra cláusula aqui é a cláusula de rescisão de contrato, que é uma cláusula bem padrão, não tem muito o que falar sobre ela, mas tem uma última aqui que é importantíssima, que eu vou até ler para você. Olha só, esse contrato ele entra em vigor a partir da data da sua assinatura, tendo como término a efetiva entrega do projeto executivo de arquitetura. Isso quer dizer que o serviço, o contrato, ele tem um fim, ele acaba. E para marcar esse momento de finalização aí do serviço, eu tenho um termo que o cliente assina reconhecendo a finalização do serviço e a aprovação da última etapa, que é a etapa de executivo. Eu espero ter ajudado a tirar suas dúvidas sobre contrato de projeto. Se você achar legal adicionar alguma coisa que você não viu aqui, não deixa de escrever aqui nos comentários para mim. E se você quiser baixar esse contrato aqui, ele vai estar dentro de um curso que eu vou lançar em breve, que vai ser um curso de projeto executivo residencial. Fica ligado aqui no meu canal do YouTube e também lá no meu Instagram, que em breve vai ter mais informações, tá bom? Um abraço e até mais!